Fariseus era uma comunidade que visava santidade pelo seguimento do Torá. Fariseus era um grupo de homens piedosos separados de Judas Macabeu no século II a.C. Na época do Império Romano, eles foram favorecidos pelos governadores gregos na Palestina. Sob Herodes o Grande, a liderança farisaica obteve representação no Sinédrio, o Supremo Tribunal, e na Assembleia Legislativa dos Judeus. No Novo Testamento, os fariseus são mencionados 95 vezes, e na maioria das vezes opondo-se aos ensinos de Jesus, e tinha como marca exigir que os homens carregassem fardos pesados, e nem com o dedo eles queriam mover. Exigiam obediência a 613 mandamentos, e ao cumprir as leis, era apenas com o intuito de serem vistos pelos homens. Em nossos dias ainda existem fariseus? Sim, e muitos deles estão dentro de nossas igrejas. E nós podemos reconhecê-los através da hipocrisia. Hipócrita é a designação da pessoa que oculta a realidade atrás de uma máscara de aparência, uma fachada de bondade. Para parecerem mais santos, eles aumentavam suas franjas, alargavam seus filactérios, que eram caixas de couro que continham alguns trechos da lei de Moisés, usavam compridas vestes. Por fora eram justos, mas por dentro cheios de imundícia. Tinham a aparência de um sepulcro caiado. Os sepulcros eram pintados de branco antes da Páscoa para que os peregrinos não passassem neles por acidente e ficassem cerimonialmente impuros. Assim também são muitos irmãos na igreja, para obter a aprovação dos homens e status de cristão, dão ofertas e tocam trombetas, fazem longas orações e passam muitos dias em consagração e usam o microfone da igreja para se exaltarem. Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a sua porta e o Senhor que te vê em secreto te recompensará. Isso é falsa religiosidade, farisaísmo hipócrita. Deus não se pressiona com a capa, com o exterior, com a aparência. Jesus procura um coração quebrantado e um espírito reto. Não seja religioso, seja fiel ao Senhor. A outra característica de um fariseu era a falta do amor. Jesus disse: vós coais um mosquito e engolis um camelo. Eles colocavam a pureza exterior acima da santidade real do coração. Eles frequentavam as sinagogas e se vestiam como santos, mas eram maus, cobiçosos, egoístas, faziam juízos temerários ao próximo. O camelo era um animal imundo, mas quando eles bebiam água ou vinho, se livravam do mosquito, o coando com panos de linho, mas o camelo era usado normalmente, não se evitando o contato, vistoriavam as mínimas coisas e deixavam as grandes passarem. Jesus disse a eles: vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Em João capítulo 8, diante de uma mulher adúltera, apanhada em pleno ato de adultério, haviam pedras nas mãos. Jesus disse a eles: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não adianta jogar pedras nos outros, se não verificarmos nossa situação diante de Deus. Antes de condenar o cisco no olho do nosso irmão, precisamos ver se não tem uma trave nos nossos olhos. Os fariseus cuidavam das tradições e roubavam as viúvas, exigiam honestidade e se enriquecia ilicitamente. Muitos hipócritas hoje têm posturas extremistas quanto aos usos e costumes, cumprindo tradições humanas, passando por cima da palavra de Deus, pois em si mesmo não geram santidade e nem compram vida eterna. Paulo disse: agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Ame o seu próximo. Deixe o julgamento com o Senhor Deus Todo-Poderoso.
A consequência do farisaísmo hipócrita é a condenação eterna, é o fim de uma vida sem Deus. Jesus disse a eles: raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Busque uma santidade verdadeira, se limpe pela palavra de Deus, pois a palavra do Senhor nos diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.